No final da sexta-feira passada, se eu não me engano, saiu uma lista que muita gente veio me perguntar o que achava, muita gente falando que não achava essa lista tão boa assim, que ela não fazia muito sentido. Sempre que saem listas de melhores filmes de todos os tempos, melhores filmes da década, melhores filmes do século, esse tipo de coisa, sempre tem esse tipo de repercussão. E é por isso que eu decidi analisar, não exatamente analisar essa lista, filme, até vou passar por todos os filmes aqui, mas a ideia não é necessariamente analisar esses filmes e dizer só se eles deveriam estar na lista ou não deveriam estar na lista. Mas o objetivo aqui é muito mais o de pensar como que funcionam essas listas, por que elas são assim, por que esses filmes estão presentes e não outros. Essa é uma lista que é bastante reveladora sobre algum sentido. Já adianto, acho uma lista bem fraca, bem problemática em algum sentido, mas nada surpresa, porque é exatamente o que eu esperava de quem está partindo essa lista. Então, vamos aqui analisar a partir desse, que poderia ser qualquer outro site, mas eu peguei essa notícia aqui da Rolling Stones, que tem a lista completa, né? Então, a lista do New York Times, que fala: jornal norte-americano convidou mais de 500 profissionais da indústria cinematográfica para votarem. Isso é importante, por isso que eu tô começando por aqui, e aqui a gente vai ver mais para baixo quando diz mais de 500 diretores, atores e profissionais influentes na indústria cinematográfica. Indústria cinematográfica, claro, que está tratando aqui de Hollywood. Não são só americanos, né? A gente tem diretores de fora, por exemplo, eles vão citar aqui embaixo o Pedro Almodóvar, o Guilherme Del Toro, citam também Sofia Coppola, Julianne Moore e tal, mas principalmente aqui o Guilherme Del Toro e o Pedro Almodóvar, que não são americanos, mas que fazem parte dessa indústria, então participam dessa lista. E aí a gente tem que entender, né? Isso que é o mais importante, né? Por que são esses filmes selecionados e não outros? Como que funciona a indústria americana? Tudo isso é muito importante da gente ter uma noção, digamos assim. Então, são os 100 melhores filmes do século? Não são os 100 melhores filmes do século. Claro que tudo isso é relativo, vai depender de pessoas para pessoas. Mas aqui a gente vai ver como é uma lista que vai ter, principalmente, filmes mais populares que continuaram sendo populares dentro da cinefilia, filmes mais conhecidinhos, muitos filmes, principalmente os filmes que não são americanos, quase todos aqui são filmes que foram indicados ou venceram o Oscar. Claro que também vão ter mais filmes, a maioria dos filmes são filmes pouco divisivos, né? Então aqueles filmes que muita gente ama e outras pessoas odeiam não vão estar presentes nessa lista aqui, né? Então a gente tem que entender essa lista como uma lista da indústria americana. Isso é muito importante e é uma coisa que pouca gente toca, né? Muita gente só olha os nomes na lista e fala: isso faz sentido, isso é um absurdo, isso não é um absurdo. Não, a gente tem que olhar e falar assim: tá, como que funciona a indústria americana de forma geral? Claro que vão ter exceções. Scorsese, por exemplo, é um diretor extremamente cinéfilo que assiste filmes de todos os lugares do mundo. Não é a média. A maioria da indústria americana só assiste a filmes americanos e só assiste principalmente a filmes americanos mais conhecidos, filmes americanos em circuito, em Oscar, em premiações, não vão assistir filmes mais independentes, digamos assim. E é uma lista que ela vai partir, claro, de uma média. Então, por isso até que as vozes dissidentes, digamos assim, a gente provavelmente vai pegar a lista de alguns diretores, de alguns poucos atores, e a gente vai ver filmes muito diferentes, mas esses filmes vão ter poucos votos, logo eles não aparecem nessa lista aqui. E aí eu já passo por toda essa lista, que tem um ou outro nome só que eu não esperava. De forma geral, é basicamente o que a gente está acostumado a ver Hollywood replicando várias vezes, né? Os filmes mais conhecidos, muito pouco filme de fora dos Estados Unidos. Então a gente pode olhar para alguns nomes antes de passar pela lista e ver que, por exemplo, tem 5 filmes do Christopher Nolan nessa lista. Tem 4 filmes do Paul Thomas Anderson, e eu acho que até um dos melhores não tá nela. Tem 4 filmes dos irmãos Coen, tem 3 filmes do Tarantino, 3 filmes do David Fincher, 75 dos 100 filmes são americanos. É uma lista dos melhores 100 filmes do século? Não, é uma lista dos melhores 100 filmes a partir dessa perspectiva americanizada, popular, que a gente está acostumado. E depois até coloco em contraponto uma lista da BBC que saiu um tempo atrás, que nem é uma lista muito wow, mas a gente vê como lá já tem uma grande diferença em relação a essa lista aqui. Então é isso, é uma lista que ela vai muito para essa linha de ser filmes mais conhecidos. Eu olho para ela e só tem 4 filmes que eu não assisti. Isso para mim já é um grande problema.
Claro, eu assisto muitos filmes, eu cubro festivais, eu trabalho com isso. Mas se eu for pegar uma lista dos 100 melhores filmes do século, eu espero que pelo menos uns 30 filmes eu não tenha visto. Como é a maioria das boas listas, a gente não vai ter visto tudo, sempre vai ter coisa diferente. Aqui não, porque aqui são só filmes mais conhecidos. E aí tem outras questões que a gente pode abordar. Apesar de serem filmes mais conhecidos, a gente vai ter muito pouco de filmes de gênero aqui. A gente não vai ter quase nada de filmes de terror, a gente quase não vai ter filmes de ação, então franquias desse período como John Wick, como Missão Impossível, que meio que revolucionaram em grande medida o cinema de ação, não vão estar presentes. A gente não vai ter um 007 Cassino Royale, a gente não vai ter um 007 Skyfall, a gente não vai ter um Top Gun Maverick, a gente não vai ter nenhum dos Planetas dos Macacos. A gente ainda vai ter um Mad Max aqui, que pelo menos... Mas aí, mais uma vez, um filme muito reconhecido no Oscar, que deveria estar na lista, obviamente. E a gente vai ter um dos 3 Senhores dos Anéis, só que poderia até ser mais. Um outro filme, né, de super-herói, Pantera Negra, que, enfim, não deveria estar... Dark Knight, mas muito pouco de filme de gênero. Terror, a mesma coisa. A gente não tem nem alguns dos filmes mais populares dos últimos tempos de terror, como Hereditário, como A Bruxa, nem esses filmes aparecem. Justamente por aquela visão que é um grande preconceito dessa indústria de que esses filmes de gênero são um cinema menor. Vão ter uma ou outra comédia, um ou outro filme de ação, uma ou outra ficção científica, mas no geral o que vai ter são os chamados dramas mais conhecidos e coisa do tipo. E é bastante representativo a quantidade de filmes desses diretores que eu falei, enquanto a gente não vai ter nenhum filme do Clint Eastwood, por exemplo, que é um nome mal visto na indústria durante muito tempo, por ter apoiado o Partido Republicano, esse tipo de coisa. Sendo que nesse período ele fez filmes como Sobre Meninos e Lobos e como Menina de Ouro. Nenhum desses 2 filmes estão na lista. Ou a gente pode olhar para nomes, claro, mais diferentes, entre aspas, que nem são tão diferentes assim. Mas a gente não vai ter nenhum filme de Kiyoshi Kurosawa, de Christian Petzold, de Abbas Kiarostami, de Nuri Bilge Ceylan, do próprio Gus Van Sant, também nenhum filme dele, Michael Mann, Jafar Panahi. Se olhar pro Brasil, o Coutinho, um dos grandes documentaristas que fez um filme como Jogo de Cena no período, também não vai ter filme dele. Nani Moretti, que já ganhou Cannes. Lee Shandong, que tem filmes como Em Chamas, que até ficaram mais conhecidos nos Estados Unidos. Kim Ji-won, diretor coreano de filmes como Eu Vi o Diabo, que também é conhecido nos Estados Unidos. Hang Sang-soo, Lucrécia Martel, Claire Denis, Cronenberg, Zhang Yimou, que fez 2 dos Wuxias, que até foram reconhecidos em indicações no Oscar no começo do século, mas também não aparecem aqui, filmes como Herói e o Clã das Adagas Voadoras, Irmãs Wachowskis, e como eu disse, filmes de terror, filmes de ação, e até alguns diretores que a gente olha, como Scorsese, por exemplo, os 2 melhores filmes que ele fez no período não estão na lista, porque não são os 2 filmes mais populares dele. Então, parte daí essa lista que não vai ter filmes aqui, só uma lista bem rápida de alguns filmes que me vieram na cabeça. Não vai ter filmes como O Mal Não Existe, filme japonês. Não vai ter filmes como Segredos de um Escândalo, May December, que é um dos melhores filmes do século. Talvez estaria até no meu top 10 do século, um grande filme mesmo. Assassinos da Lua das Flores, Drive My Car, Ataque dos Cães, A Fire, mais um filme do Christian Petzold, Misericórdia, filme que foi número 1 da carreira do cinema no ano passado, Os Fablemans, RRR, não tem nenhum filme indiano nessa lista, por exemplo, que é um dos grandes cinemas do período, Dor e Glória, Cópia Fiel, O Irlandês, Phoenix, Em Trânsito, Certo Agora Errado Antes, Guerra Fria, O Abraço da Serpente, que Guerra Fria e Abraço da Serpente até foram indicados ao Oscar, assim como o próprio Relatos Selvagens, por exemplo, o filme argentino, Som ao Redor, Em Chamas, First Call, Jogo de Cena, Sobre Meninos e Lobos, Pulse, Creep, do Kiyoshi Kurosawa, Páprica, que é um filme que, por exemplo, influenciou A Origem e Cisne Negro, que estão na lista, mas Paprika não está, animação japonesa super reconhecida, Fale com Ela, Herói, o próprio Dogville, né, que só vai ter o Melancolia aqui na lista do Lars von Trier, Adeus Dragouin, Millennium Mambo, Desejo e Obsessão. Então são todos tantos filmes fora desse circuito mais tradicional hollywoodiano que não aparecem nessa lista pra gente ver filmes muito mais fracos aqui. Mais uma vez, é esperado que seja assim, porque é a proposta dessa lista. Olhem os votantes dessa lista. A gente tem poucas pessoas dentro da indústria americana que realmente gostam de ver filmes, que gostam de conhecer novos cinemas. A maioria das pessoas, atores, até diretores, até muitos roteiristas, eles só assistem os mesmos filmes americanos sem legenda. Essa lista é uma prova disso. Então vamos passar aqui, vocês estão vendo a lista, passar rapidamente. E eu vou fazendo comentários muito breves sobre cada um desses filmes, se eu acho que deveria ou não estar na lista.
Superbad, filme legal. Não estaria no meu top 100 de jeito nenhum, mas é um filme bem legal. Memórias de um Assassino, do Bong Joon-ho. Esse, com certeza, entraria na minha lista até mais alto. O Homem-Urso, do Werner Herzog, é um dos filmes que eu não vi ainda, mas não esperava ver nessa lista aqui. Não é um filme super diferente, mas ainda assim não esperava ver nessa lista aqui. Gravidade, ótimo filme do Cuarón, acho que não entraria no meu top 100. Pantera Negra, gosto, mas não passaria nem perto do meu top 100 do século. Tenho outros muitos filmes de ação muito melhores, mas por que Pantera Negra aparece? Por ser um filme que tem a questão da representatividade, que impulsionou ele no Oscar e tudo mais. Então é compreensível que ele esteja. Mas ele não é um dos 100 melhores filmes do século. A Pior Pessoa do Mundo, do Joaquim Trier. Esse acho que entraria na minha lista, com certeza. Eu acho um ótimo filme. Minority Report, do Steven Spielberg. Bem curioso a participação desse daqui, que é um filme que ele não é tão reconhecido mais. Ele parece que ele morreu no tempo. Mas eu acho ótimo. Acho um dos melhores filmes do Spielberg. Conduta de Risco, do Tony Gilroy. Não entraria na minha lista. Gladiador, do Ridley Scott. Eu sei que tem muita gente que ama. Eu acho que Gladiador é um filme... Revi recentemente pro último filme. Eu acho um filme ok, mas é claro que estaria nessa lista aqui. Aquário, da André Arnaud. Não gosto, não sou tão fã assim desse filme, mas é um dos filmes mais reconhecidos do cinema independente. E aqui dentro dessa lista ainda é um dos mais diferentes. Francis Ha, do Noah Baumbach, com a Greta Gerwig. Filme que tá na lista justamente porque é um desses filmes queridinhos desse cinema independente e tudo mais, e é normal que ele apareça aqui, não entraria na minha. Interestelar, um dos filmes mais aclamados pelo público de todos os tempos, pra mim não entraria nem no meu top 1000 do século, mas eu sei que, infelizmente, nesse caso eu sou minoria. Catadores e Eu, da Varda, grande filme, deveria estar muito mais alto nessa lista aqui. Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, deveria estar muito mais alto nessa lista aqui. Vidas Passadas, acho um filme legal, mas não, definitivamente não entraria no meu top 100. O Âncora, adoro realmente essa comédia. Achei até curioso ter essas duas comédias besterol aqui na lista. Não esperava encontrar elas aqui, mas acho que não entraria no meu top 100 do século, mas gosto muito do Âncora. Melancolia, do Lars von Trier, é um dos filmes que eu não vi nessa lista. Inside Llewyn Davis, filmes dos irmãos Coen. Acho bem legal esse filme, mas não colocaria no top 100, mas também não acho nada demais ele ter aparecido. Inclusive é um dos filmes que tá no da BBC também. O Ato de Matar, documentário que ganhou o Oscar, do Joshua Oppenheimer, que acho que bem colocado aqui. Cisne Negro, eu gosto do Cisne Negro do Aronofsky, acho o melhor filme dele. Acho que faz sentido estar presente nessa lista. Bolber, do Almodóvar. O único filme do Almodóvar nessa lista é Bolber, e isso eu acho até curioso. E pra mim, entraria no meu top 100 também, mas eu acho que eu também colocaria talvez Dor e Glória e o Fale Com Ela. Árvore da Vida, do Melick, que é um desses filmes que foram muito aclamados na época, né? Filme que passou e foi muito prestigiado em Cannes e depois no Oscar e tal. Não entraria no meu top 100, mas é mais uma questão bem de gosto pessoal. After Sun, adoro After Sun, inclusive tá aqui em cima, esse pôster aqui é de After Sun. Não sei se entraria no meu top 100, mas gosto bastante do filme. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Não, acho legal, mas não entraria no meu top 100, não. E aí, Meu Irmão, Cadê Você, dos irmãos Coen. Gosto bastante desse filme, mas não top 100. Amor, do Haneke. Gosto também, não entraria no meu top 100, mas entendo a presença dele. Projeto Flórida, do Sean Baker, esse eu acho bem interessante, acho interessante ele até aparecer aqui na lista. Ratatouille, do Brad Bird, adoro, uma das minhas animações favoritas. Entraria no meu top 100? Acho que sim. Carol, do Todd Haynes, bom filme, acho muito bom o filme. Eu gosto mais do May December, por exemplo, mais interessante que tenha pelo menos um do Todd Haynes, mas mais uma vez, de todos os Todd Haynes, o que tá na lista não é o que é pra mim o melhor, mas é definitivamente o mais conhecido. 11 Homens e um Segredo, em número 71. Olha só o tanto de filmes melhores que eu acho bem legal, por sinal, 11 Homens e um Segredo. Mas olha o tanto de filmes muito melhores que ele que estão bem pra cima dele na lista. Não entraria no meu top 100, mas acho bem divertido. Deixa Ela Entrar, do Thomas Alfredson. Acho bem legal, eu acho esse um filme de terror bem legal, não acho absurdo ele aparecer nesse top 100, assim como Sob a Pele, que aí é um dos poucos filmes teoricamente um pouco mais divisivos que estão dentro dessa lista. Guerra ao Terror, da Catherine Bigelow, acho muito bom filme também, que aparece aqui. Tar, mais um filme de sucesso recente, não sei se Tar vai ser um filme muito lembrado daqui a um tempo, mas é um filme muito bom. Spotlight, mais um, vencedor do Oscar aqui presente, assim como Oppenheimer, 2 vencedores do Oscar recentes, não entrariam na minha lista, não, acho que nem passariam muito perto, apesar de eu achar eles bons filmes, apenas bons filmes. Garota Exemplar, do Fincher,
interessante a presença aqui, acho que é interessante nesse caso. Os filmes do Fincher, inclusive, acho que é um dos únicos diretores que eu concordo com a presença dos filmes dele. Pequena Miss Sunshine, não acho filme pra top 100 do século. Acho filme legal, mas não acho um filme pra top 100 do século. Amnésia, pra mim, um dos melhores, se não o melhor filme do Christopher Nolan. Não ficaria talvez tão alto, entre aspas, na minha lista, mas acho que entraria no meu top 100. Kill Bill Volume 1 no Quentin Tarantino, top 100? Talvez. Mas gosto bastante. Mas mais uma vez, é porque o Tarantino é esse diretor muito reconhecido. Basicamente todos os filmes que ele fez no período vão estar presentes aqui. O Whiplash do Chazelle, acho muito bom o Chazelle, o Whiplash. Talvez entraria no meu top 100, não tenho certeza. Tony Erdmann, um desses filmes de fora dos Estados Unidos que ficam muito reconhecidos e vão aparecer no Oscar e por isso que aparecem aqui. Joias Brutas, aqui já é um filme que eu não esperava encontrar nessa lista e aparece aqui. Acho muito bem colocado também. O Melhor do Show é outro dos filmes que eu não assisti da lista. Embriagado de Amor, muita gente adora esse filme do Paul Thomas Anderson. Eu confesso que é um dos filmes do Paul Thomas Anderson, que é um diretor que eu adoro, tá? Mas é um dos filmes dele que eu menos gosto, não entraria na minha. A Origem, não entraria no meu top 100, acho um filme legal apenas, não entraria no meu top 100. Labirinto do Fauno, muito bom, do Del Toro, acho ok aparecer no top 100. Borat, mais uma comédia meio besterol, eu adoro Borat, não sei se aparecer no meu top 100, mas eu gosto muito. Assim como eu gosto muito de A Favorita, não sei se apareceria no meu top 100, mas eu acho muito boa. Mas mais uma vez, mais um filme extremamente reconhecido no Oscar, assim como 12 Anos de Escravidão, que venceu o Oscar, assim como Up, Altas Aventuras, que é uma das animações mais reconhecidas da Pixar dos últimos anos, acho muito boa. Antes do Pôr do Sol, do Richard Linklater, certamente esse daqui estaria no meu top 100 até bem alto. A Vida dos Outros, mais um filme que vence o Oscar de filme internacional e tá aqui presente. É muito bom esse filme, mas não sei se entraria no meu top 100. Quase Famosos, mais um filme bastante reconhecido no Oscar. Legal, não sei se entraria no meu top 100. Roma, mais um filme extremamente reconhecido no Oscar. E aqui acho que até faz sentido a indústria reconhecer esse filme pra lista. Esse daqui pra mim não faz nenhum sentido. O Homem que Mudou o Jogo é o Oscar bait clássico. Sim, é um filme legal, escrito pelo Aaron Sorkin e tal, mas pra top 100 do século? Não, definitivamente não. Aqui um outro filme que eu achei que poderia ser mais divisivo, Era Uma Vez em Hollywood, que tá até que alto na lista, e é um filme que eu pessoalmente gosto bastante do Quentin Tarantino. Old Boy, outro filme que certamente deveria estar na lista. O Mestre, mais um dos filmes do Paul Thomas Anderson que eu gosto, mas eu gosto, por exemplo, mais do Licorice Pizza, até do Vício Inerente, que acho que já é um filme mais divisivo, que não apareceria nessa lista, eu gosto mais, mas ainda assim o Mestre é muito bom. Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Esse é um daqueles filmes super reconhecidinhos, de cinefilia e tudo mais. Não entraria na minha lista, definitivamente, mas tem muita gente que ama o filme. Eu acho ele apenas ok. E do Edward Young. Esse daqui pra mim é uma boa surpresa. Não é um filme tão desconhecido, na verdade ele é bem conhecido dentro da cinefilia, mas confesso que não esperava aparecer nessa lista. Lady Bird em 39º. Sério, em 39º? Lady Bird. Ok. Retrato de uma Jovem Chamas, entraria na minha e entraria bem mais alto, provavelmente no meu top 10. Aqui uma das boas surpresas. Me Chame Pelo Seu Nome, não é meu filme favorito do Guadagnino no século, nem perto disso, mas mais uma vez, é o filme do Guadagnino mais reconhecido no Oscar, então tá aqui presente. Um Homem Sério, dos Irmãos Coen, que é um filme que é muito bem quisto pela cinefilia, pela indústria, foi indicado ao Oscar e tudo mais. Não é dos meus favoritos dele, mas faz sentido estar aqui presente. O Profeta, do Odiar, legal aqui a aparição. O Wall-E também acho uma grande animação, não vejo nenhum problema. A Separação é outro filme que eu colocaria também na minha lista, certamente. Gosto muito desse filme. Missão Madrinha de Casamento. Não esperava ver esse filme aqui na lista. Acho uma comédia muito boa. Não sei se entraria no meu top 100, mas é legal ver que pelo menos as comédias, algumas foram reconhecidas. Gosto muito de Os Infiltrados, mas não sei se entraria no meu top 100. E definitivamente tem alguns filmes de Scorsese melhores do que Os Infiltrados no período, como O Irlandês, como Assassinos da Lua das Flores. Acho os dois melhores que Os Infiltrados. Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, outro filme muito bem quisto pela indústria, pela cinefilia, que permanece muito presente, acho um filme muito bom. A Chegada, do Villeneuve, não sei se entraria no meu top 100, se entrasse ele entraria bem numa posição bem mais lá pro alto, né, mais perto do 90, do 80, mas acho um filme muito bom. Cavaleiro das Trevas é um filme que sempre vai ser reconhecido nessas listas, eu acho um grande filme. A Adaptação, do Spike Jonze, legal ver esse filme na lista, é um filme que é
menos conhecido hoje, né? Ele não ficou tão conhecido ao longo do tempo como o Ela do Spike Jonze, que tá mais pra baixo na lista, mas eu acho legal a presença do adaptação. Anatomia de uma Queda e Trama Fantasma, pra mim, são 2 filmes que certamente deveriam estar nessa lista. Boyhood também tem esse fator todo do filme, como ele foi feito e tal, por isso que ele tá aqui presente. Não sei se entraria na minha lista, mas é um bom filme. 2 filmes seguidos do Wes Anderson, os 2 mais reconhecidos, mais populares, que é o Grande Hotel Budapeste e Os Excêntricos Tenenbaums. Não seriam os meus... O Grande Hotel Budapeste acho que sim, mas o Tenenbaums acho que não entraria na minha lista, não. Nem sei se o Budapeste entraria, mas enfim, são os 2 filmes mais conhecidos do Wes Anderson. Mais um aqui, O Lobo de Wall Street. Adoro O Lobo de Wall Street, mas acho ele inferior a O Irlandês e ao Assassinos da Lua das Flores. Mas O Lobo de Wall Street é um filme muito mais popular, digamos assim, e faz sentido que ele esteja presente por isso. Zodíaco, do David Fincher. Esse eu fico muito feliz com essa colocação até alta dele, né? Zodíaco é um filme que ele é muito menos reconhecido, geralmente ele é menos reconhecido do que ele deveria. Acho um filmaço, meu filme favorito do Fincher. E Sua Mãe Também, do Cuarón. Muito legal ver esse filme aqui na lista, adoro esse filme, acho fantástico. O Segredo de Brokeback Mountain, do Ang Lee. Não estaria tão alto, mas eu acho que entraria talvez no meu top 100, é muito bom. Tigre e o Dragão, do Ang Lee. Fico feliz, por mais que eu não ache o melhor wuxia do período, falei do Herói, por exemplo, do Clã das Adagas Voadoras e tudo mais, mas o Tigre e o Dragão entraria certamente no meu top 100. Tem crítica desse filme, inclusive, aqui no canal. Cidade de Deus, em 15º. Esse é outro fator interessante, né? A gente pode até parar um pouquinho pra falar de Cidade de Deus. Cidade de Deus é um grande filme, eu acho ótimo, adoro Cidade de Deus. Tem filmes brasileiros melhores no período? Acredito que sim, acredito que alguns, como por exemplo o Jogo de Cena, que eu já citei, eu acho que eu talvez goste mais do Som ao Redor do que de Cidade de Deus também. Mas enfim, não é esse o ponto, não é ficar comparando Cidade de Deus com os outros filmes brasileiros. O fato é que Cidade de Deus é o filme brasileiro mais conhecido, principalmente desse período, mas provavelmente o filme brasileiro mais conhecido da história do cinema. É óbvio que ele vai estar presente nessa lista, presente bem alto, inclusive. E é óbvio que não vai ter outro filme brasileiro presente, não porque os filmes não sejam bons, não porque os filmes não sejam tão bons ou até melhores às vezes que Cidade de Deus, mas simplesmente porque Cidade de Deus teve na época uma distribuição da Miramax, um filme que foi super indicado ao Oscar por uma super campanha que teve. Outros filmes brasileiros ficam apenas no circuito nacional. O público americano, a indústria americana, não vai conhecer esses filmes. Pelo menos um filme brasileiro aqui na lista. Pra mim teriam muitos outros no meu top 100 do século, mas e muitos na frente do Cidade de Deus, mas a questão é que esse é o único filme realmente muito conhecido brasileiro, e agora eu ainda estou aqui mais recentemente do século lá nos Estados Unidos. Bastardos Inglórios, gosto bastante de Bastardos Inglórios, mas 14º pra mim é bem alto pra esse filme, né? Pensando no século. Filhos da Esperança, do Cuarón, gosto bastante. Estaria um pouco mais baixo na minha lista, mas gosto bastante da presença dele aqui. Na verdade, os filmes daqui pra baixo, acho que eu concordo com quase todos. Zona de Interesse é outro filme que eu gosto muito. Não estaria tão alto na minha lista, mas estaria presente. Mad Max, Estrada da Fúria, estaria certamente aqui em 11º, 10º, no top 10, provavelmente. Acho um dos melhores filmes de ação da história, se não o melhor filme de ação da história. A Rede Social, do Fincher, entraria na minha lista, acho que um pouco mais pra cima, eu gosto mais de Zodíaco. Mas A Rede Social também é o filme mais reconhecido no Oscar do David Fincher, filme escrito pelo Aaron Sorkin, então faz sentido que ele esteja aqui. Viagem de Chihiro, filmaço, né, uma das grandes animações e a animação mais alta nessa, pelo menos tem animações na lista também, é a Viagem de Chihiro, que ganha o Oscar também, tá bem alta aqui na lista. Entraria na minha lista provavelmente ali na casa dos 20, dos 15, 20, mas entraria na minha. Corra, esse é outro caso interessante. Acho Corra muito bom, talvez entraria no meu top 100, mas eu acho Nope, por exemplo, muito melhor do que Corra. Ou não muito melhor, mas melhor do que Corra. Fato é que Corra não só é reconhecido no Oscar, como é o filme mais palatável, o filme menos divisivo do Jordan Peele. E é o filme que escancara muito mais sobre o que ele tá querendo falar. Por isso que, infelizmente é o único do Jordan Peele, né? O Jordan Peele deveria ter mais de um filme nessa lista. O Não Olhe, né? O Nope fica de fora. É um pouco da prova de como essa lista ela vai é um lugar muito mais confortável, até por ser a média da indústria americana, como eu já falei. O mesmo vale para O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eu acho esse filme legal. Entraria talvez na minha, mas 7º lugar pra ele é definitivamente muito, muito alto. E aqui o top 6, o Moonlight em 5º,
pra mim talvez entraria na minha, mas também bem mais alto, mas é mais uma vez, questão temática muito importante, filme independente que ganha o Oscar e por aí vai, que tá muito alto. Mas o restante, Onde os Fracos Não Têm Vez, Amor à Flor da Pele, Sangue Negro, Mulholland Drive e Parasita certamente entrariam ou no meu top 10 ou perto do meu top 10. Onde os Fracos Não Têm Vez, Amor à Flor da Pele e Mulholland Drive certamente estariam no meu top 10. Então não vejo muito problema com esses filmes especificamente. Mas a gente vê como é uma lista que tem ótimos filmes de forma geral, um ou outro que eu acho mais fraco, mas a maioria deles não estariam, ou pelo menos são questionáveis que todos esses filmes estejam juntos numa lista de top 100 do século. Porque é a visão da indústria americana, a indústria dominante, a indústria que vai olhar principalmente para os seus filmes e para os filmes que a sua indústria está reconhecendo, que não vai ter nada de diferente. Essa lista é uma lista que não tem nada de diferente, não tem nada de desconhecido, não tem nada daqueles filmes que ficam apenas num circuito de festivais e tudo mais, esses filmes não vão estar presentes. E aí a gente pode até ver uma diferença dessa lista para essa aqui da BBC, que até vão ter alguns filmes parecidos, alguns filmes até que eu não gosto tanto, que estão aqui presentes, mas a gente já vê como essa lista aqui da BBC, que eu vou passando rapidamente, se vocês quiserem, vocês pausam o vídeo e eu vou assinalar apenas alguns deles, filmes como Minha Terra, África, da Claire Denis, filme como A Mulher Sem Cabeça, da Lucrécia Martel, como Longe do Paraíso, do Todd Haynes, filmes como O Retorno, e por aí vai, né? Então tem alguns filmes aqui nessa lista bem mais de Tabu, do Miguel Gomes, filmes bem mais diferentes, uma lista bem mais diversa, né? Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera é um filmaço do Kinky Duke, que foi muito reconhecido em festivais na época também. Cavalo de Turim, do Belatar. Então a gente já vai... Síndromes em um Século, do Apichatpong, Marcas da Violência, do Cronenberg, filme do Sam Bene aqui presente. Então a gente já vê como essa lista aqui é uma lista feita por críticos que a BBC chamou para votar na época, né? Pouco mais de 100 críticos. Era uma vez em Anatólia, do Nuri Bilge. A gente já vê como essa sim é uma lista bem diversa, que eu não vou gostar de muitos dos filmes aqui, né? Eu, por exemplo, não gosto de Moulin Rouge. Não acho que Ida deveria estar num top 100 do século. Eu acho Guerra Fria bem melhor, por exemplo. Mas a gente já vê como é uma lista bem mais diversa, nomes como Raul Cialcien aqui presente, como Abbas Kiarostami. Cópia Fiel pra mim é um filme ficar fora do top 100 é inadmissível. Então a gente já vê, mas ainda assim tem filmes muito parecidos. 12 Anos de Escravidão, Melancolia, Amor, Segredo de Brokeback Mountain. Esse daqui do Melick eu gosto muito, né? O Novo Mundo é um que eu gosto bem mais que a Árvore da Vida. O próprio Cidade de Deus aqui presente, O Tigre e o Dragão. Então a gente vê o Cavaleiro das Trevas, A Vida dos Outros. A gente vê como muitos filmes repetem, mas aqui é uma lista que eu não acho ela sensacional, assim, não acho que seria a minha lista, por exemplo, mas já é uma lista bem mais diversa no geral. A gente tem o Cachê do Haneke também, que é um filmaço que não poderia ficar fora pra mim de um top 100. 4 meses, 3 semanas e 2 dias, filme romeno maravilhoso também, que foi muito reconhecido na época e tal, mas ainda assim a gente vê que a parte de cima aqui da lista ela é bem parecida, né, das duas listas, né? Cidade do Sonho, Amor à Flor da Pele, Sangue Negro, Onde os Fracos Não Têm Vez e tal, mas então a gente consegue perceber um pouco da diferença dessas duas listas, e aí, mais uma vez, tem muito a ver com quem está fazendo essas listas, né? Essa aqui é uma lista com críticos internacionais de vários países que acompanham festivais de cinema de todo o mundo. A gente já vê que é uma lista um pouco mais diversa. Se a gente olha uma lista da Sight and Sound, por exemplo, aí já vai ser uma lista mais diversa ainda, com filmes mais diferentes. Se a gente olha uma lista como a do New York Times, que são votantes da indústria americana, já é uma lista americanizada, com filmes só mais conhecidos, filmes mais populares, filmes menos divisivos. Por isso que é uma lista, no geral, fraca, né? A maioria dos filmes não deveriam estar no top 100 do século ali. Mas não importa, porque essas listas elas sempre vão ser assim, né? Não vai ter uma lista definitiva, de gosto definitivo, certinha. A gente sempre é mais interessante a gente analisar o editorial, entre aspas, né? Quem está votando e por que aqueles filmes estão aparecendo, do que necessariamente a gente se fechar nessa bolha de determinado filme deveria estar ou não deveria estar na lista. Porque sempre a maioria não deveria estar, ou pelo menos pela nossa concepção, não vai bater com a lista. Então acho que era um pouco isso que eu queria abordar aqui com vocês. Muita gente estava me perguntando, eu queria falar um pouco sobre essa lista especificamente. Acho que tenha ficado mais claro. Não precisa, pode comentar aí embaixo se vocês concordam com a lista, se vocês acham boa ou não, se vocês concordam comigo ou não.
Mas acho que o debate mais interessante que eu queria trazer aqui é justamente esse de observar quem está votando, por que desses filmes, mais do que se esses filmes merecem ou não estar presente. E acho que é muito mais esse debate que me interessa. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meu cineclube, meu curso, 40 aulas. Você assinando, você tem pro resto da sua vida para estudar e conhecer mais sobre cinema. Por hoje é isso aí. Corta.